quando se deitar e quando se levantar. Em todo o tempo, nós temos que ter a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente e nos nossos lábios. Em todo o tempo, nós temos que transmitir essa palavra. Né? Ainda que eu não preciso chegar e dizer para uma pessoa, olha, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas com a minha vida, com as minhas atitudes, eu transmitir essa palavra. Né? Em todo o tempo, as pessoas olharem para a gente e falar assim, você é diferente. Você fala de um jeito diferente. Você age de um jeito diferente. Você é crente, não é? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo aqui. Né? De alguma situação agir de uma forma diferente dos outros, e a pessoa fala, você é crente, não é? Por quê? Porque nós temos que estar com a palavra no nosso coração o tempo inteiro. O Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, muitas vezes para nós darmos um conselho, nós vamos usar o nosso eu. Não, porque eu acho que você devia fazer assim. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz diferente, mas é que a gente é carne. Né? É difícil, não dá para seguir a Bíblia o tempo inteiro. Nós precisamos lutar para seguir sim o que a Bíblia diz do tempo inteiro. A nossa vida, isso é uma frase, eu não lembro quem disse, que talvez a nossa vida vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Às vezes nós somos a única referência de cristão que alguém aí fora tem. Daí eles olham e falam assim, ó, eu vejo aquele ali, não, aquele não é muito crente. Ah, eu vejo aquele outro lá, ele diz que é crente, mas faz coisa errada. Não, mas eu vejo aquele ali, ó, aquele é firme, eu não tenho o que falar dele. Né? E todas as atitudes dele, ele sempre é um exemplo. Nós precisamos buscar ser esse exemplo para as pessoas. Né? Não para nós nos gloriarmos e falar, não, agora eu sou santo. Não, mas para que o Senhor seja glorificado. Para que quando as pessoas olharem para nós e falar assim, eu vejo que você é diferente. Eu vejo que você não age como os outros agem. Nós podemos falar, vem aqui, porque foi o Senhor que me transformou. Você quer conhecer esse Deus? Eu te mostro. Mas para eu mostrar quem é o Deus a quem eu sirvo, eu preciso conhecê-lo bem. Né? Tem até uma história que o pastor contou uma vez. Tinha um homem nos Estados Unidos que ele conhecia a nota falsa como ninguém. Né? Ele não precisava nem pegar, ele olhava e ele já via que a nota era falsa. E aí foram entrevistar ele, e a repórter chegou e falou assim, quanto tempo você usou da sua vida, você gastou da sua vida estudando notas falsas? Ele falou, nem um minuto. Como não? Você conhece tantas notas falsas? Ele falou, porque eu nunca estudei uma nota falsa, mas eu passei a minha vida inteira estudando a verdadeira. E agora eu conheço tão bem a verdadeira que qualquer coisa diferente dela eu já conheço de longe. Nós precisamos ser assim, nós precisamos conhecer tão bem a Bíblia, que quando alguma coisa que parece com a Bíblia, mas não é, vier, né, ser pregada para nós falamos assim, opa, isso aí que você está falando não está certo não. Isso não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos ter esse conhecimento. Ontem a gente estava lá na casa da irmã Marinalva e estava falando sobre o fim dos tempos. Né, e Jesus em Mateus 24, ele diz que vão surgir falsos profetas que vão enganar a muitos. Né, e em outro trecho Jesus diz que esses falsos profetas eles vão fazer tantos milagres que, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Nós precisamos estar atentos, porque hoje em dia é pregado um evangelho, infelizmente, né, é pregado um evangelho aí que é um evangelho fast food, não é um evangelho McDonald's. Você vai lá rapidinho, pega, paga caro e não te sustenta. Né? Não, irmão, vem aqui, traz aqui a sua oferta que Deus vai te abençoar de uma forma que você nunca viu. Né? Você tem que dar, você pode viver do jeito que você quiser, mas você tem que colaborar aqui. A pessoa vai lá e investe, né? Porque na cabeça dela está investindo, vai lá e contribui, e nunca tem retorno nenhum. Por quê? Porque essa não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é transformar as nossas vidas. Sim, Ele vai nos dar a prosperidade que nós buscamos, Ele vai nos sustentar, sim, mas depende de uma caminhada diária com Ele. Não é simplesmente, pode vir aqui, faz do jeito que você quiser, que Deus vai te abençoar. Não vai. E isso, infelizmente, é muito pregado. E nós precisamos conhecer muito bem a Bíblia, para nós não entrarmos também nesse caminho. E aí, depois, né, dessa tradição de passar oralmente, começaram a fazer as Bíblias também em rolos.
né? Quem já foi no Museu da Bíblia, eu vou marcar uma outra visita ao Museu da Bíblia para todos irem. Mas quem já foi no Museu da Bíblia viu, eram rolos escritos em couro de animais, né? Rolos gigantes, e era escrita uma a uma. Era escrita à mão. Imagina escrever uma Bíblia inteira à mão. E aí a gente vê, por exemplo, Jesus, né, pedindo o rolo do profeta Isaías, porque ela era separada pelo rolo conforme o livro, e escrita uma por uma à mão. E se eles errassem qualquer ponto, qualquer letra, eles queimavam. Não apagavam, não tinha uma borrachinha que ia lá e apagava. E todas as vezes que eles iam escrever o nome de Deus, eles pegavam uma pena, né, que era escrito com pena, uma pena limpa, nova, e escreviam, eles tomavam banho primeiro, se lavavam, pegavam uma pena limpa, escreviam o nome de Deus, jogava fora e pegava uma nova. De tanto temor para não usar o nome de Deus, né, de não levar o nome de Deus em vão. E hoje, quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão? Né, quantas vezes a gente fala alguma coisa usando o nome de Deus em vão? Nós precisamos ter esse temor que esses escritores tinham. Imagina se o papel não tivesse chegado até nós, a gente carregando aquele monte de rolos nas costas para vir para a igreja. Não, o pastor vai ter que avisar o que ele vai pregar, que a gente leva um só. Porque imagina, vai consultar, vai pegar a palavra em 3 rolos aí, não dá, vai ter que vir de carro, colocar no carro. Então hoje para nós é muito mais fácil, né, muito mais simples, nós temos acesso à Bíblia no celular, na internet, a Bíblia em papel, tem Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia de estudo, tem tudo quanto é tipo de Bíblia. E às vezes a gente não valoriza, né? A gente fala, não vou ler não vou levar a Bíblia comigo não, porque, para quê? Eu não vou ler mesmo. Nós precisamos buscar uma leitura diária, né? Nem que seja lá um capítulo por dia, ler, meditar naquele capítulo, né? O que o Senhor quer dizer com esse capítulo? O que o escritor original lá, o escritor dessa passagem queria transmitir para o povo daquela época? Nós precisamos absorver o que está na Bíblia, né? Nós precisamos buscar conhecer mais de Deus através da sua palavra. E aí as primeiras Bíblias, né, que foram impressas foram no ano de 1517. Precisaram de 1517 anos depois que Jesus morreu para começarem a fazer a Bíblia do jeito que a gente conhece hoje. Né? Quem já foi no Museu da Bíblia também já viu a prensa, né? Chama prensa de Gutenberg. Ela é uma prensa, vai mais ou menos daqui até a parede, é um quadradão de madeira, e ela tem uma chapa de ferro, que era encaixada letra por letra, aí passava a tinta e virava. Foi uma página. Aí tira aquela página, tira todas as letras, coloca letra por letra de novo, outra página. A Bíblia demorava muito para ser confeccionada. E nessa época, até 1517 também, a Bíblia era feita só em latim. Só existia a Bíblia em latim. E o povo não falava latim, quem falava latim eram os padres. E aí qual que era a desculpa dos padres? Porque se um leigo conseguir ler a Bíblia, ele fica louco. Então ele não pode ler. E hoje, infelizmente, tem muita gente que pensa assim, para que eu vou ler a Bíblia? A letra mata. Não tenho que aprender, o Espírito vivifica, na hora Deus dá o que falar. Não, a Bíblia diz lá em João 14, o Senhor fala que Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos aprender para transmitir para as pessoas. Então, só em 1517, que aí Martinho Lutero, né, o reformador, conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Antes dele, várias pessoas tentaram, e todos morreram, todos foram mortos. E ele, por um trabalhar de Deus, quando ele começou a traduzir a Bíblia, que o Papa da época, né, a Igreja Católica, o alto escalão da Igreja Católica, ficou sabendo que ele estava traduzindo, também queriam matá-lo. Só que aí Deus entra na história, né, porque eu acredito que foi um trabalhar de Deus, que ele foi sequestrado por um amigo dele, né, ele nem sabia, o amigo foi, sequestrou e escondeu ele por um tempo, até ele terminar a tradução da Bíblia. E aí, a partir do alemão, que as pessoas liam e entendiam, começou a ter outras traduções, até chegar no nosso português. Então, nós precisamos agradecer a Deus, porque a Bíblia ela teve que passar por alguns processos para chegar até nós,
que pessoas morreram para defender ela. Né? Centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram defendendo a Bíblia. Né? Pessoas eram queimadas, eram mortas, porque defendiam a Bíblia, porque enfrentavam as pessoas para poder pregar o que era verdade. E hoje, graças a Deus, nós temos liberdade para pregar, né? Nós temos liberdade para ler. Imagina uma igreja dessa na China, tem gente que tem uma folha só da Bíblia, uma página, porque chega uma Bíblia lá, eles rasgam toda, dá uma página para cada um, e aí você tem que andar com ela escondida no sapato, escondida dentro da roupa, porque se te pegarem com uma página da Bíblia, é morto. Imagina quantos missionários não estão morrendo na janela 1040, nos países muçulmanos, que saem daqui para serem treinadores de futebol, serem professores, porque eles vão se infiltrar para poder pregar a palavra. E se descobrirem, eles são mortos. É simples assim. Ah, você é cristão? Sou. Nega a sua fé. Não, então vai morrer. Pronto. É nessa velocidade o julgamento. E aí, será que nós teríamos pulso para aguentar uma repressão dessa? Será que se o Brasil fosse fechado a Bíblia, fosse proibido, nós teríamos essa coragem? Porque, infelizmente, vai chegar um tempo de que nós não vamos mais poder andar com a Bíblia tão livremente assim, não. O Brasil ainda vai ser um país que vai perseguir a igreja, porque no final dos tempos a Bíblia diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Né? Nós vamos ser odiados por todas as nações. Aqueles que se declararem de Cristo vão ter que enfrentar batalhas. E como que eu vou ter fé o suficiente para enfrentar as batalhas se eu não conhecer bem a Bíblia? Né? A Bíblia, o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Né? Ele vem por nós buscarmos a Deus, por nós querermos conhecê-lo. Todos os dias é uma luta lá, é contra a minha carne. Quando eu falar, não, eu estou com sono, se eu começar a ler, eu vou dormir. Nem que você comece a ler, durma com a Bíblia no colo. Mas é hora de nós começarmos a levar a Bíblia mais, o estudo da Bíblia, o estudo bíblico mais a sério. Né? É hora de nós começarmos a buscar conhecer a Deus através da sua palavra também. Não se contentar só com uma pregação, só com uma escola dominical. Nós temos que querer mais, nós temos que querer buscar mais de Deus, né? Conhecer mais a Deus. E por quê? Né? Por que eu preciso conhecer mais da Bíblia? Eu peguei alguns versículos aqui. Vamos lá em Marcos 12, 24. Pode apagar. Diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes nós erramos porque não conhecemos a Bíblia como deveríamos? Né? Quantas vezes a gente toma alguma atitude e alguém chega e fala assim: irmão, isso aí que você fez está errado. Não, não está. Tá, porque a Bíblia diz que está errado. Ah, não fala, eu já li, eu tenho certeza que não fala. Aí a pessoa pega e mostra na Bíblia e a gente fala: ixi, não é verdade que eu estava errado mesmo? A Bíblia fala mesmo. Né? Muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos a Bíblia como nós deveríamos conhecer. Né? Nós não buscamos conhecer como nós deveríamos buscar. Quantas vezes, né, a gente se empenha, não, lá para o meu trabalho eu preciso aprender, né, preciso fazer 3 faculdades, preciso fazer pós-graduação, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, a gente se esforça e faz. Né? E não está errado, tem que fazer sim, tem que estudar, tem que se preparar para ser um excelente profissional. Mas também nós não podemos deixar a Bíblia de lado, nós não podemos deixar o nosso estudo bíblico de lado para buscar apenas essas coisas. Né? Se nós temos tanta disposição para aprender essas coisas que vão nos ajudar no nosso trabalho, às vezes por um salário melhor, nós temos que ter disposição também para buscar conhecer mais de Deus. Né? Ter um estudo mais sério da Bíblia. Pegar lá, né? Às vezes a gente não consegue ler na ordem, eu mesmo não consigo ler na ordem, não consigo pegar em Gênesis e até Apocalipse, eu estava falando isso esses dias no nosso grupo do WhatsApp. O que eu faço? Eu pego livros. Agora eu vou ler Marcos, que é o livro que está aberto aqui. Eu leio Marcos todo. Agora eu vou ler Apocalipse, eu vou lá para Apocalipse. E assim eu vou lendo a Bíblia, porque eu não tenho disciplina para pegar do começo ao final. Cada um tem que entender como é a forma melhor, né, que melhor se ambienta com a Bíblia para poder estudá-la. Né, um costume que eu tenho, esse eu
eu já falei para algumas pessoas, e é uma coisa que eu indico. Eu anoto todas as pregações. Porque eu ouvi, eu tenho que prestar atenção no que foi falado. Aí eu escrevo aquilo que foi falado. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou escrevendo. E depois, se eu estiver em casa e quiser, né, meditar no que foi pregado há 2 meses atrás, e eu lembrar quem pregou, mais ou menos quando foi, eu pego o caderno, tenho tudo anotado, eu posso meditar de novo naquilo que foi pregado. Então, é um modo que eu encontrei de melhorar o meu estudo bíblico. Mas nós temos diversas formas, nós temos a internet, que é muito boa para isso. Tem muita coisa ruim, mas se nós soubermos procurar, né, se nós trocarmos contatos, às vezes falar, qual site que você me indica para eu ler, né, para eu entrar, para buscar conhecer mais, ou qual é um livro que você me indica. Lembrando que, eu estava até falando, não lembro com quem que eu falei, nenhum livro que eu ler eu vou concordar 100%. O único que eu vou concordar 100% é a Bíblia. Porque no livro tem lá a explicação da Bíblia, mas também tem a explicação que é humana. Ele pode ter entendido alguma coisa errada. E nós precisamos ter, né, eu estava até comentando, a gente precisa ler o livro numa mão com a Bíblia na outra. Né, tentando entender o que a Bíblia harmoniza com aquele livro. E isso vai nos trazer um crescimento. Né, nós precisamos buscar crescer mais. E Mateus 28, versículo 19 e 20. Que é lido sempre que a gente tem batismo aqui. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus, ele nos dá uma ordem aqui, não é um pedido. Ele não fala, por favor, se sobrar um tempo, aí vocês façam discípulos. Isso é uma ordem, fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Eu, particularmente, a minha opinião, é impossível fazer discípulos pela internet, por exemplo. Porque o discipulado é o dia a dia, é a pessoa caminhando do seu lado. Porque aqui diz, né, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Não é simplesmente ensinar o que o Senhor Jesus ordenou, é ensinar a obedecer. E com o filho, a gente não fala uma vez só, né, não pode fazer isso. Passou 5 minutos, a criança está fazendo a mesma coisa. Tem que ensinar ela a obedecer, tem que ensinar ela que aquilo não pode, né, ou ensinar o caminho para a pessoa. Nós precisamos estar do lado ali de braços dados com essa pessoa, ensinando em todo o tempo. Não é simplesmente ensinando, pegando a Bíblia, vamos sentar aqui que eu vou falar agora, eu vou pregar para você, você fica quieto e ouve. É com a convivência, é com conversa, né, é com amizade, é mostrando para aquela pessoa como deve agir, né, explicando para ela, isso não é legal você fazer por causa disso, disso e disso. A Bíblia fala que é assim, na minha opinião também você não deve fazer por causa disso. Não é simplesmente passar o tempo inteiro pregando, né? Vamos sentar aqui todo mundo agora, eu vou pregar, todo mundo presta atenção, e no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vê se vai dar tempo para pergunta. Uma coisa, um discipulado que nós estamos fazendo na escola dominical, tanto aqui com os jovens quanto lá com o pastor. A aula é praticamente não, ela é um debate. É aberto, a gente pergunta, olha, por exemplo, domingo agora nós vamos falar sobre homicídio, sobre suicídio, aliás. E nós fazemos o seguinte: o que você pensa sobre o suicídio? Eu penso assim, assim, assim. E você? Eu penso desse jeito. E nós vamos conversando e vamos tentando entrar num acordo. E vamos pegando a Bíblia e explicando. É a mesma coisa que o pastor faz lá na outra sala. Né? Vamos debatendo até chegar num acordo que é o que a Bíblia diz. Nós precisamos dessas conversas. Né? Às vezes a gente tem muitas dúvidas. Fala, não vou perguntar não, isso é tão bobo. Não, uma dúvida tão simples, né? Não vai mudar nada. Nós precisamos perguntar, nós precisamos conversar entre nós para tirarmos essas dúvidas. Porque às vezes uma dúvida que nós pensamos ser boba, uma dúvida que às vezes a gente fala assim, isso aí não tem importância. Lá na frente vai gerar uma dúvida maior, porque nós não tiramos aquela primeira. Então nós precisamos buscar, discipularmos uns aos outros, né, apoiando uns aos outros, né, juntar aí 2, 3, vamos estudar a Bíblia? Vamos pegar um livro da Bíblia para a gente ler? Vamos, então, sei lá, vamos ler João, vamos.
E aí vai conversando, irmão, você entendeu o que fala lá naquele trecho? Ah, entendi, então explica para mim porque eu não entendi. Não, então, irmão, vê se você concorda comigo com o que eu entendi. E nós buscarmos nos ajudar a conhecer mais da Bíblia, né? A conhecer mais do Senhor que se revela para nós através da Bíblia. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou devolver para a presbítera Arcângela. A minha oração, né, é que todos saiam daqui hoje buscando meditar, né, refletir. Será que eu tenho dedicado o tempo necessário, o tempo que é necessário à Bíblia? Provavelmente a nossa resposta vai ser não, né, e aí eu me incluo, porque às vezes a gente deixa se engolir pelo dia a dia, mas que nós saímos daqui com um voto: Senhor, eu vou me esforçar mais para buscar ao Senhor, para estudar mais, para te conhecer, para orar, né, para que a tua palavra esteja preenchendo o meu coração. Amém? Eu vou chamar o pastor para dar o término no culto, né? Eu só estou obedecendo o que o irmão, né, pediu para vir até aqui, mas eu retorno para o pastor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vai se habituando a esse telão aí, que agora os avisos vão passar sempre assim, ó, para a gente não perder tempo. Né? Então, quando chegar no começo do culto, antes de começar o culto, ele vai estar aí. Aí na hora de usar o braço, ele vai para lá de novo. E aí no final, quando terminar a palavra, né, depois da oração, ele volta para lá e os avisos vão passando ali. E aí todo mundo vai sabendo o que vai acontecer na semana, no mês, tá bom? Só algo extraordinário é que nós vamos pegar no microfone e vamos falar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor, que veio aos nossos corações, para que valorizemos mais, Senhor, as Escrituras Sagradas, porque é nela que nós encontramos as palavras da vida eterna, Senhor. É nas tuas Escrituras, Senhor, deixadas para nós, Senhor, que nós encontramos paz, que nós encontramos a palavra do encorajamento, a palavra, Senhor, a do ânimo, Senhor. Pai, é na tua palavra que nós encontramos vida, Senhor. Oh, Pai, que nós aprendamos com esta mensagem a cada dia, Senhor, a buscar mais de Ti pela palavra, a ouvir mais a Tua palavra, ó Pai eterno, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que nós possamos agora retornar aos nossos lares em paz, em segurança, que possamos, meu Pai, ter uma noite abençoada por Ti, um descanso abençoado, que a família, Senhor, esteja abençoada no lar, ó Pai, em nome de Jesus, o dia de amanhã, Senhor, o trabalho, Senhor, em nome de Jesus, seja bênção para os Teus filhos, haja, meu Pai, ânimo ao levantar, disposição, meu Pai, para caminhar, para trabalhar, para amar, para perdoar, para buscar a Tua face, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a semana continue sendo assim, bênção atrás de bênção, na vida de todos os Teus filhos, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando em casa, Senhor, eu tenho visto ali, Senhor, que a cada culto as pessoas têm nos assistido, Senhor, abençoa esses irmãos que estão em casa, em o nome de Jesus, meu Pai, que eles sejam também a cada culto enriquecidos, Senhor, e se estiverem próximos de nós, na região ou numa região próxima, que venham nos conhecer, meu Pai, que venham estar conosco, em o nome de Jesus, Pai, que a bênção, Senhor, sem medida, esteja sobre todos, hoje e para todos sempre. A igreja diga amém? Amém. Graças a Deus. Antes da bênção apostólica, lembrar, agora às 23 horas, vai ter o programa Vejam Só, e eu participei, gravei esse programa ontem, e peço que vocês assistam, tá bom? Depois vocês possam ser sinceros, aí o pastor, não foi muito bom não, mas deu para assistir, sejam sinceros, tá bom? Em nome de Jesus. Então, às 23 horas vai falar sobre casamento e divórcio, tá bom? Vai ser bênção, vai ser, quase que virou um quebra-pau lá, mas foi bênção, muito bom, porque assim, a palavra de Deus foi pregada, e eu tenho pedi hoje de manhã em oração, aqui, enquanto eu orava por toda a igreja, por vocês, pedi ao Senhor, que esse programa
possa ser assistido por muitas pessoas, mas por muitas pessoas que precisam ouvir a verdade, porque nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas que estão no erro, das pessoas que estão cometendo pecados. Nós precisamos pregar a verdade, as pessoas precisam saber que Deus não vai fazer acepção de ninguém. Ele vai, se Ele tiver que condenar, Ele vai condenar, não seja crente, não crente. Se Ele tiver que condenar e apartar essa pessoa da presença dEle, Ele vai fazê-lo. Não é o que Ele quer, mas nosso Deus é justiça, nosso Deus é puro, nosso Deus é santidade. Então nós não podemos aí achar que o Evangelho é para viver de qualquer jeito, tá bom? Então às 23 horas, estejam lá ligadinhos na Hit TV. Quem não sabe o canal, vai na internet, hittv.com, aí vai aparecer lá o programa ao vivo, e tem os outros canais lá, todos mencionados no site, vai para você ver qual é o canal da tua TV que está passando. Eu só sei o da Sky, que é o 161, e o da NET, que é o canal 12. Tá certo? Eu sei esses dois. E o canal UHF, que é o canal aberto, acredito que é o canal 40. Tá bom? Então que Deus abençoe. Estenda suas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós agora e para sempre. E a igreja diga amém. O Senhor é o nosso pastor. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.